Um, dois, três e Jesus te ama! Seja bem-vindo à primeira formação do Jesus na Capital 2020. Deus te abençoe pelo seu sim a esta missão. Então, meu irmão, me chamo Gabriel, tenho 20 anos de idade, sou do grupo de oração Resgate e membro da equipe distrital do Ministério Jovem. E hoje nós vamos falar nessa formação sobre o anúncio querigmático. Então já pega uma caneta, um papel para anotações, para a gente trabalhar esse tema. Anúncio querigmático. O que é o anúncio querigmático? O que é o querigma? Querigma vem da palavra grega gritar, clamar, anunciar. E o anúncio querigmático é esse primeiro anúncio aos corações das pessoas. O anúncio querigmático se dá de duas formas, direta e atual. O que seria uma forma direta e atual? Primeiramente, diretamente para a pessoa que está recebendo aquela informação, aquele anúncio, aquele conteúdo. Não de uma forma coletiva, como nós vimos em várias notícias, o coletivo, não, mas de uma forma direta àquele indivíduo. E também atual, no presente, no hoje, não em um fato histórico, não o que aconteceu há 2000 anos, mas o que aconteceu hoje, atualmente. Aquela mensagem precisa ser atual e direta para aquela pessoa. O centro de todo o anúncio querigmático é a pessoa de Jesus. Ele é o centro da nossa missão, ele é o centro da nossa evangelização, ele é o centro de tudo que nós fazemos e somos. Então, quando nós formos anunciar nas ruas, nas casas, quando nós formos fazer cartas, fazer músicas, coreografias, nós temos que ter uma coisa dentro de nós, que o centro da nossa missão é Jesus. Jesus é o centro do anúncio querigmático. Jesus é o centro de todo querigma. Jesus é o centro da nossa missão. Então, repita comigo. Jesus, 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 Jesus. Jesus, ele é o centro. Tudo que nós fazemos dentro do anúncio querigmático precisa levar a pessoa a conhecer Jesus Cristo. Amém? E aí, dentro do anúncio querigmático, irmãos, nós vamos ter alguns elementos, alguns passos a seguir. Então, já anote aí elementos do querigma, passos do querigma. Primeiro passo ou elemento do querigma, o amor de Deus, ou Deus ama você. Então, o primeiro momento que nós vamos anunciar para as pessoas o amor de Deus, que elas são amadas por Deus, que elas são queridas por Deus, que Deus ama elas de uma maneira pessoal, terna, fiel, uma maneira inabalável, que Deus tem um amor enorme, infinito por elas, que elas são amadas por Deus. Irmãos, que anúncio poderoso é esse, que nós falamos sobre o amor de Deus, não é verdade? Você vai encontrar as pessoas nas esquinas, nas casas, nas praças, e você não pode ter medo de falar que Deus as ama, que Jesus as ama. Você também pode se basear em algum texto bíblico, em algum momento ali, algo que você preparou para falar sobre o amor de Deus. E eu gosto muito, eu separei aqui uma passagem em Isaías 43, eu vou pegar para vocês, que fala sobre o amor de Deus. E olha o que vai dizer Isaías 43. E agora, eis que diz o Senhor, aquele que te criou Jacó e te formou Israel, nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Irmãos, que palavra poderosa, não é verdade? É uma palavra pro amor de Deus. Levar a pessoa a falar, olha, Deus te ama, Ele te resgata, Ele diz para você nada temas, porque Ele tem um amor grandioso por você. Importante, irmãos, que quando nós formos citar algum trecho bíblico para falar do nosso querigma, nós não nos demoremos muito com leituras longas. Supondo, aqui eu peguei um versículo só de Isaías 43, mas eu podia também pegar o versículo 4, somente o versículo 4 que diz assim, porque és precioso aos meus olhos, porque te aprecio e te amo.
Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Que bonito, não é verdade? Tudo isso leva a pessoa a refletir sobre o amor de Deus por ela. É importante, irmãos, que no nosso anúncio querigmático nós levemos as pessoas a essa reflexão, que elas são amadas por Deus. Nesse tempo de pandemia, que muitas pessoas estão se isolando, muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas até desconhecem do amor de Deus ou desconfiam deste amor, nós podemos também lembrar daquela passagem em Romanos capítulo 8, que diz: o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a espada, a morte? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então levemos este amor para as pessoas, levemos este amor para os corações daqueles que precisam. Amém? E aí, irmãos, nós vamos agora para o segundo passo, segundo elemento do querigma. Segundo elemento é o pecado. Segundo elemento, o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos tira da presença de Deus. O pecado nos faz ir para longe de Deus. Diante da missão, nós vamos encontrar muitas pessoas que vão estar ali indiferentes ao anúncio. Muitas pessoas que vão falar até que não são dignas de receber o amor de Deus por causa do pecado. E é importante que nós frisemos que muitas vezes o pecado, e é por causa do pecado que nós nos afastamos de Deus. Importante, irmãos, nesse momento do pecado, nós sempre utilizarmos as palavras no plural, porque nós vamos nos colocar também nessa situação. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos tira da presença de Deus. O pecado nos faz ir para longe de Deus. Porque senão nós podemos acabar caindo no erro de acusar o irmão através da palavra do pecado. Nós podemos acabar acusando o irmão. Exemplo, às vezes nós vamos fazer missões em ruas e nós fomos em prostíbulos, lugares de pessoas alcoólatras ou drogadas. E nós temos aquela conversa com aquelas pessoas. E se eu usar o teu pecado ou a tua situação no singular, possa ser que eu acabe acusando a pessoa. E nós não estamos lá para acusar. Nós estamos lá para amar. Amar e levar elas ao amor de Cristo. E diante disso, irmãos, é muito importante que nós levemos a pessoa a reconhecer que o pecado a afasta de Deus, que o pecado nos afasta de Deus e que nós precisamos da salvação. E aí entra o terceiro elemento do querigma, terceiro passo: salvação em Jesus, ou Jesus Salvador. Diante do pecado, diante desse mal que vem a nós temos que falar da salvação. E, irmãos, que alegria é poder partilhar da salvação, não é verdade? Falar, nós fomos salvos por Jesus, nós fomos salvos pela cruz. Eu gosto sempre de estar com um crucifixo quando eu estou em missão, porque quando nós falamos sobre a salvação, eu carrego a cruz, porque a cruz me lembra que eu fui salvo por Jesus. Jesus me salvou, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E que maravilha! Que graça, irmãos, é poder levar a salvação em Jesus. Nesse tempo de medo, nesse tempo que as pessoas estão com medo de morrer, com medo de se adoecer, com medo de tantas coisas. Levar que Jesus nos salvou. Amém? Tem um texto também bíblico, que aqui eu quero dar mais uma dica para vocês. Ali no livro de São João, no Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. É uma passagem que serve tanto para o amor de Deus, como também para a salvação em Jesus, que diz: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que passagem maravilhosa, não é verdade? O Senhor fala que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, porque ele enviou o mundo para salvá-lo. E que palavra poderosa para levar as pessoas a tomar posse da salvação em Jesus, não é verdade, irmãos? Então nós precisamos fortalecer isso, que Jesus nos salvou, que Jesus é o Salvador da humanidade. Fortaleça, leve essa alegria de ser salvo, essa alegria de Jesus que é Salvador, essa alegria do mistério pascal, que é o centro da nossa fé, a salvação em Jesus.
E aí, diante disso, irmãos, as pessoas vão ficar compungidas de coração, vão ficar desejosas, como eu posso aceitar e tomar posse dessa salvação? E aí nós vamos para o quarto passo do querigma, quarto elemento do querigma, que é fé e conversão. Quarto passo ou elemento do querigma, fé e conversão. Amados, pela fé nós aceitamos a salvação e pela conversão nós alcançamos o céu. Amados, é importante nós levarmos a pessoa a essa experiência de fé para que ela se converta. E aí nesse momento você é convidado a testemunhar. Testemunhar um milagre de fé que você já viveu, testemunhar uma ação de fé, alguma coisa que aconteceu na sua vida que foi extraordinária. É importante, e aí entra o testemunho no nosso anúncio querigmático, seja um testemunho rápido, breve, centrado em Cristo, um testemunho objetivo, mas um testemunho que fortaleça a fé daquele irmão. Nós vamos encontrar muitas pessoas com a fé abaladas, irmãos, nesse tempo. Vamos encontrar pessoas que pararam de acreditar, pessoas que duvidam. Então, quando nós formos abordar alguém, escrever uma carta, fazer uma coreografia, fazer alguma coisa, levemos a fé, levemos a força da fé que nos leva a buscar a cada dia a conversão. E a conversão é essa mudança, essa busca diária por ser uma pessoa melhor. Um mundo que tantas vezes nós caímos no egoísmo, na tristeza, mas nós precisamos buscar a conversão para sermos pessoas melhores. Então, o quarto passo, o elemento do querigma, fé e conversão. E aí nós vamos para o quinto passo, o elemento do querigma, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que nos faz reconhecer o amor de Deus. É o Espírito Santo que nos faz reconhecer o nosso pecado. É o Espírito Santo que nos faz tomar posse da salvação. É o Espírito Santo que nos dá fé, nos dá a conversão, não é verdade? É o Espírito Santo que nos guia. E nós, como Renovação Carismática Católica, como carismáticos de grupo de oração, nós temos como identidade o batismo no Espírito Santo. Então nós somos convidados nesse quinto passo do querigma a levar o batismo no Espírito Santo aos corações, a levar a experiência com o Espírito Santo, a levar aos corações, meu irmão, minha irmã, essa ação de Deus poderosa, real, viva, que é o Espírito Santo. Irmão, não tenha medo de falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que guia as nossas missões. O Espírito Santo é aquele que nos dará inspiração para fazer acontecer. O Espírito Santo é aquele que nos suscita as moções. Então leve as pessoas à experiência com o Espírito Santo. Nesse quinto passo, nesse quinto elemento do querigma, que as pessoas possam querer experimentar a experiência com o Espírito Santo. Que as pessoas possam desejar através do teu testemunho. E aí, meu irmão, é o momento que você vai falar do Espírito. Você vai falar dessa experiência do batismo. É o momento que, diante da missão, irmãos, nós encontramos pessoas que questionam, pessoas que duvidam, pessoas que perguntam, mas o que eu posso fazer para mudar de vida? O que eu posso fazer para sair dessa situação, às vezes, de droga, de moradia de rua ou de prostituição? E a nossa resposta, primeiramente, sempre é uma experiência pessoal com Deus através do batismo no Espírito Santo. Nós precisamos levar essas pessoas a querer experimentar. Nós não estamos ali para receitar bolo, nós não estamos ali para fazer uma receita de bolo, não. Nós não estamos ali para fazer um atendimento psicológico, não. Nós estamos ali primeiramente para anunciar o amor e a graça de Deus. E através da experiência com o Espírito Santo que isso acontece. Então, diante de qualquer questionamento, diante de qualquer dúvida, fale para as pessoas do poder e da ação do Espírito Santo. E é importante, irmãos, também que diante das missões de carro, diante das missões nas casas, diante das missões que muitas vezes nós vamos ter muito tempo para poder falar todo o querigma, que nós possamos pedir a Deus que derrame sobre aquele lugar que nós formos, praça, mercado, feiras, casas, a ação e o poder do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. Que nenhum lugar que nós passemos fique sem receber a efusão do Espírito Santo. Amém? Então, o quinto passo ou elemento do querigma, o Espírito Santo. O Espírito Santo. E aí nós vamos caminhando para o sexto passo do querigma. E qual é o sexto passo do querigma?
o convite à igreja. Amados, é muito importante que depois nós partilhemos todos os passos do querigma, depois nós falamos sobre o Espírito Santo, demos às pessoas essa ação, essa vontade de querer receber. Nós convidamos a pessoa para o nosso grupo de oração, nós convidamos a pessoa para a Santa Missa, nós convidamos a pessoa a beber da graça de Deus. Então é nesse momento que você vai falar, olha, eu sou de tal paróquia e eu queria te convidar para ir para a Santa Missa, eu queria te convidar para o meu grupo de oração, eu queria te convidar a participar conosco da comunidade, porque lá eu tive um encontro com Deus, eu queria que você também receba esse encontro com Deus. Irmãos, que o nosso convite à comunidade seja um convite vivo, porque convidar as pessoas é muito mais do que um panfleto, mas é um anúncio querigmático. Então convidemos as pessoas, e aí é o 6º passo, o convite à comunidade. Amados, e aí nós vamos caminhando para o último elemento do querigma, o último passo do querigma, que é o convite à oração. É muito importante que se conseguimos fazer todos esses passos, desde o amor de Deus, o pecado, a salvação em Jesus, a fé em conversão, o Espírito Santo e o convite à igreja, nós convidemos a pessoa para orar, para rezar, convidemos ela para estar conosco em oração e rezar por ela. Aí você pode perguntar, mas Gabriel, se eu estiver num ônibus, se eu estiver em uma praça, se eu estiver no meio da rua, no mercado, meu irmão, não importa se aquela pessoa parou para te ouvir, se aquela pessoa está aberta a receber, reze por ela. Reze por ela, claro, com todo discernimento, não é com a mesma agitação que nós temos dentro do nosso grupo de oração, né? Sabemos que não podemos ter imposições de mãos ainda, não podemos ter ainda um contato muito próximo, mas se a pessoa deu liberdade para receber uma oração, mesmo distante, reze por ela. Quando você passar em uma casa, quando você passar em um local, reze para aquele lugar. Não saia dali se a pessoa te deu liberdade sem fazer uma oração. E pergunte sempre, fique atento se a pessoa tem alguma intenção para receber, alguma intenção para colocar. Amém? Deu para compreender os passos do querigma? E aí você pode perguntar, mas como isso vai acontecer na prática? Como acontece na prática um anúncio querigmático? Primeiramente, irmãos, nós vamos falar sobre o anúncio querigmático corpo a corpo, que é a abordagem na rua. O anúncio que nós fazemos quando nós fazemos missão de rua. Esse anúncio começa, primeiramente, você vai abordar a pessoa se apresentando, tendo a sua descrição. O que é a descrição? É o momento onde você vai falar, pedir licença, se anunciar, falar o seu nome, a igreja, a sua paróquia e o seu grupo de oração. Dando um exemplo para vocês. Meu nome é Gabriel, eu sou da Igreja Católica, do grupo de oração Resgate, aqui da paróquia São Luís Orione. Posso falar com você um pouco sobre Deus? Esse é um exemplo. Vocês estão entendendo? Importante frisar que nós falamos o nosso nome e falamos depois que nós somos da Igreja Católica, antes de falar que nós somos de grupo de oração. Por quê? Muita gente nem sabe o que é grupo de oração, muita gente nem sabe o que é uma paróquia, mas com certeza, se você falar que é da Igreja Católica, eles vão compreender. E não é para entrar em mérito de religião ou não, só vai receber o anúncio, não. O anúncio é para todos, mas é para que nós nos identifiquemos e saibamos que estamos representando ali a Igreja Católica. Bonito isso também, irmãos, porque tivemos várias experiências, às vezes, com pessoas que não queriam nos escutar, porque achávamos que a gente era de outras igrejas. E quando nós falamos que era católicos, as pessoas se abriram a ouvir a gente. Isso é muito bonito, porque estão normalmente acostumados com outras pessoas anunciando, e quando nós chegamos para anunciar, esses irmãos e irmãs recebem um anúncio querigmático. Então, que graça, irmãos, a gente anunciar esse querigma, nos fazendo essa descrição. Depois, amados, você vai perguntar o nome da pessoa e fazer um anúncio querigmático. Mas esteja atento. Atento ao que, Gabriel? A também o que a pessoa vai querer partilhar com você. Às vezes nós vamos ter pessoas que vão mais falar conosco do que ouvir. Às vezes nós seremos ouvidos para aqueles irmãos. Nós precisamos escutá-los. Tem pessoas que vão se desabafar com você.
Eu queria contar até uma experiência que eu tive há uns anos atrás em uma missão, lá na Praça do Relógio, em Taguatinga, onde eu e um irmão fomos abordar uma irmã para anunciar o querigma, para anunciar o amor de Deus. E aquela irmã estava fumando, estava ali perto da parada, ela deixou o cigarro, escutou o nosso anúncio, e eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, minha irmã, como você está? Como está o seu coração? E aquela irmã se abriu de uma forma muito bonita para nós e falou assim: tem 2 dias que eu perdi o meu esposo. Eu estou vindo direto do cartório para resolver umas coisas. E ela começou a se abrir, contar a sua história, o seu sofrimento, o seu luto. E nós ali escutamos, oramos por ela, acolhemos ela naquele momento. E como foi poderoso. Eu tenho certeza que aquele momento ali mudou tanto as nossas vidas como a vida daquela irmã que estava passando por aquele momento de luto, de sofrimento, e a palavra de Deus chegou ao coração dela. Essa é a nossa missão, irmãos. Ouvir, estar atento também àquelas pessoas sendo evangelizadas. E não tenham medo de evangelizar. Não tenham medo de levar o amor de Deus a esses corações que são tão necessitados. Amém? Deu para compreender o que seria o anúncio querigmático? Muito importante, irmãos, a atenção, o contato com a pessoa, principalmente o contato visual, que a pessoa saiba que você está prestando atenção naquilo que ela está dizendo, como também você cativa a atenção dela, que você não tenha medo ou vergonha ou insegurança, porque quem convence é o Espírito Santo. A nossa missão é somente anunciar. Então que nós possamos estar firmes na nossa missão. Esse é o nosso chamado nesse tempo. JNC 2020, um convite ao retorno ao Senhor, ao retorno à graça de Deus, o retorno à presença de Deus. Que você tenha anotado tudo direitinho aí, os passos do querigma, essa atenção redobrada, essa descrição numa abordagem, e que nós possamos, amados, levar por todo o Distrito Federal a graça do poder, do amor, da ação de Deus nas nossas vidas. Fique aí ligado para os próximos vídeos de formação, fique preparados e não tenha medo. Prepare aí a sua garrafa d'água, a sua camiseta, a sua mochilinha e pés em missão. Deus te abençoe.